Ora, bem-vindos ao vídeo em que eu falo das minhas leituras de março. Vou tentar fazer uma coisa que eu tenho-me esquecido de dizer noutros meses, que é projetos que eu tenho estado a participar, que não sejam os meus. E vou começar pelos livros que eu li para o 24 Horas um Livro, da Silvéria. Ora, foram estes os formidáveis livros que eu li para o 24 Horas um Livro da Silvéria. O que é que significa o 24 Horas um Livro? Significa que eu li o livro em 24 horas. Portanto, eu depois já falo melhor sobre os livros, mas Orlando da Virginia Woolf, obviamente não foi este livro todo, não é? Foi só o Orlando. A Noiva do Tradutor dos João Reis, também já era falar sobre ele. The Silence of the Girls, da Pat Barker. Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias, do Amilcar Monteiro. E El Real, do Garth Nix. O primeiro projeto que eu participei foi este. Para o Ler Micro 2021, da Bookish Nessie, que é um projeto de ler flash fiction ou microcontos que a Bookish Nessie faz e que organiza. Já é o segundo ano. Eu, o ano passado, não participei porque era só com autores portugueses e eu, infelizmente, por acaso, microficção, flash fiction, não sei porque é que é mais fácil dizer em inglês, deve ser o meu defeito, ainda não tenho, mas ela fez boas recomendações no Instagram e eu vou estar atenta. Estou a só olhar aqui à procura do livro, porque eu li um livro dentro de um livro. Eu li um livro que faz parte da The Collected Stories of Lydia Davis, que é uma autora contemporânea que tem vários contos de flash fiction. Este livro existe traduzido pela Relógio d'Água, caso alguém tenha interesse. Eu tenho gostado a adorar. Este livro foi uma recomendação da Paula, e mais uma vez, foi uma boa recomendação. Não, porque foi também uma recomendação da Paula. Eu não sei se eu já tinha comparado antes de falar com a Paula, ou de ver a Paula falar sobre escrever sobre a Lydia Davis. Portanto, enfim, não interessa. O livro que eu li foi o Almost No Memory, que foi um livro de 97. Não tem só flash fiction, mas a maioria é flash fiction, e por isso é que eu li para o Ler Micro 2021. Eu tenho gostar muito da escrita da Lydia Davis. Eu sinto que alguns dos contos que ela escreveu parece que são pequenas notas que alguém deixou, pequenas reflexões que alguém fez numa carta, num bocado de papel, ou apenas sentou e pensou naquilo. Tenho muito essa sensação com alguns deles e gostei bastante. Vai ser também, portanto, isto penso que já seja o segundo ano que eu leio Lydia Davis, portanto falta-me o resto do livro, mas lá está, isto é para ir sendo para ir sendo lido à medida que me for apetecendo. Tenho gostado muito. Tenho que pesquisar se existem mais livros da Lydia Davis. Provavelmente existem. E eu tenho que saber mais sobre isso. O The Silence of the Girls, da Pat Barker, foi um livro, também uma leitura conjunta com uma série de pessoas que eu tenho gostado a fazer irei fazer várias leituras conjuntas ao longo do ano, muitas delas com a temática da mitologia. Eu acho que fui a pessoa que gostou mais deste livro. Eu quero falar sobre ele, não sei se será uma opinião, se será uma reflexão sobre o livro, sobre variadas coisas, não sei. A autora tem também uma trilogia sobre a Primeira Guerra Mundial, e que se passa em Inglaterra. E depois de ler este, porque acabam por ser, pelo menos estas duas obras que eu já ouvi falar, e esta que li, ambas lidam com guerra, lidam com o que é viver tempos de guerra,
como é sobreviver, como é... Sim, sobreviver. Essencialmente é isso. Entretanto, entre estar a falar sobre os livros que tinha lido, achei que, já que me ia adiantar a falar sobre o The Silence of the Girls, podia gravar logo a opinião. Eu gostei, sei que não tenho ideia que não é um livro que vai agradar a todos, pela maneira como é escrita, pela falta de emoção que muitas vezes parece que a personagem não tem emoções ou não transmite emoções. Eu continuo a ser da opinião que acho que isso foi intencional, mas que poderá ser algo que não agrada a muitas pessoas. E só recomendaria este livro a quem efetivamente ou goste muito de mitologia ou queira ter uma perspectiva diferente da história da Guerra de Troia, ou uma possível perspectiva diferente, porque obviamente que isto é tudo especulação, não é? Li A Noiva do Tradutor, do João Reis, para o 12 meses, 12 portugueses, do João, Na Cama com Livros, no Instagram. Ele está a fazer um projeto em que escolheu 12 autores portugueses, e cada mês, quem quiser se juntar, poderá ler as variadas obras desses autores escritos. Eu vou-me juntar alguns meses e fevereiro foi um desses meses e foi uma ótima desculpa para começar a ler João Reis, do qual eu gostei e já estou de olho numa próxima leitura para fazer. Não acho que seja um livro que vai agradar qualquer pessoa, porque o tradutor é daquelas personagens fantásticas que eu adoro, que é muito resingão, de um momento está mal com tudo, nada é culpa dele, daquelas personagens fantásticas, e que, quando é bem escrito, eu gosto de ler. E no caso da Noiva do Tradutor, é muito bem escrito. Eu gostei imenso da escrita do João. Muito... É uma coisa que eu já tinha saudades de ler em português. O livro é sintético. Não se perde noutras coisas. Que é uma coisa que alguns autores deveriam aprender a fazer. E não estou só a falar de autores portugueses, estou a falar de autores e autoras em geral. Às vezes a história não precisa de ser uma epopeia de 1000 e muitas páginas. Às vezes, menos é mais. Gostei de passear por Lisboa, apesar disto não ser uma Lisboa contemporânea. Fez-me lembrar algumas das vezes que eu tive que andar de elétrica em Lisboa. Andar em elétrica em Lisboa, em alguns sítios, somente na parte mais antiga do centro da cidade, é interessante. Vamos ficar só por dizer que é interessante. Ver aquela zona mais antiga, junto à Sé e junto do castelo, eu consigo imaginar. Aliás, os passos do livro poderão ser outros, mas eu imaginei esses passos das vezes que lá passei. É como se tivesse... Ok, a frase foi toda mal formulada, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Eu senti-me transportada para Lisboa. E outra coisa fantástica que é... Todas as palavras escolhidas fazem sentido. Não há palavras estranhas neste livro. Ou se forem palavras menos usadas no nosso dia-a-dia, fazem todo sentido na maneira como estão a ser usadas. Este livro fez-me ter saudades de ler em português. Coisa que eu já não faço há muito tempo. E isso deixou-me a pensar também sobre algumas coisas que nada têm a ver com o livro e têm tudo a ver com o português. Mas enfim, eu fiquei com o bichinho e vou procurar mais livros do João para ler. Se tiverem lido algum livro do João Reis que tenham gostado, qual é que acham que eu iria gostar de ler a seguir? E adorei a obsessão pelas batatas. Por gritar batatas. Quem leu percebe, quem não leu, leiam. Para o Ler os Clássicos 2021, da Barbara Reviews Books blog. Portanto, o tema para fevereiro era ler um livro
europeu, ou de um autor europeu. E eu decidi pegar no Orlando, a Biography, da Virginia Woolf. Porque isto faz parte deste calhamaço que tem variadas obras da autora. Eu tinha muita curiosidade em ler o Orlando. Eu li a banda desenhada do Alan Moore, que é a Liga dos Cavalheiros Extraordinários. E aparece lá. É uma banda desenhada que vai beber a vários livros clássicos e as personagens principais são personagens que vêm da literatura inglesa. Não aparece nos primeiros volumes, não aparece o Orlando, mas depois aparece noutros. E eu tinha curiosidade em saber o que é que a Virginia Woolf efetivamente tinha escrito sobre esta personagem. Infelizmente, não gostei da maneira como a história é escrita. Não é a primeira coisa que eu leio da Virginia Woolf e eu tenho gostado daquilo que li. Eu li a Mrs. Dalloway, o To the Lighthouse e o ensaio A Room of One's Own. O To the Lighthouse e o Mrs. Dalloway têm uma maneira de escrita semelhantes, apesar de ter ideia que o Mrs. Dalloway talvez seja aquele que seja mais fluxo de consciência e que seja o mais difícil daqueles que eu já li. O Room of One's Own é talvez o mais acessível. Lá está, também é um ensaio. Tem propósitos diferentes, é normal que tenham escritas diferentes. O Orlando é escrito de uma maneira... Isto é suposto ser uma biografia, mas a pessoa que está supostamente a escrever a biografia, o narrador que está a escrever a biografia, está demasiado presente e comenta demais e por vezes é demasiado lírico. Não sei se lírico será a palavra mais correta. Eu sei que não gostei. Não gostei como estava escrito. O que é que eu gostei? Toda a ideia à volta de Orlando e de ele ter nascido como homem e depois ao longo dos tempos transformar-se numa mulher e de viver ao longo de vários séculos, porque ele começa por nascer na época da rainha Dona Isabel e a história vai até ao século XX, o início do século XX. Toda essa parte é genial, a maneira como está executado, eu não gostei. Não recomendaria, não era um livro que eu recomendaria a ler a qualquer pessoa, simplesmente porque não acho que seja a melhor coisa da Virginia Woolf, mas a ideia é fantástica e já percebi como é que ela foi transformada e usada para outras obras e acho que isso é extremamente interessante. Em fevereiro terminei de ler o The Eye of the World do Robert Jordan, que é o primeiro livro da Roda do Tempo, O Olho do Mundo em português, que é uma leitura conjunta que está a ser organizada pela Ana do The Phoenix Flight. Ora, o que é que eu tenho a dizer sobre este primeiro volume? Agora o livro já me ia fugindo das mãos. Eu gostei, estou a gostar. Senti que havia muitas coisas que poderiam ser semelhantes ao Senhor dos Anéis, que é sempre aquela coisa ingrata que é... Todos os livros de fantasia vão ser sempre comparados ao Senhor dos Anéis, especialmente quando nós gostamos até mesmo do Senhor dos Anéis. É injusto. Por um lado acho que é muito injusto. Mas houve aqui algumas escolhas de personagens ou de tipo de personagens que fizeram mesmo lembrar alguns pontos do Senhor dos Anéis, mas da mesma maneira como faziam lembrar, não tinham nada a ver com o Senhor dos Anéis. Portanto, pontos pela originalidade. E sim, eu já percebi que isto é extremamente complexo. Isto é só o início dos inícios e tudo aquilo que aprendemos neste livro, no próximo já não há de ser igual e nos outros também não, e portanto é uma viagem de 14 ou 15 livros que é mesmo para a pessoa ir com tempo, porque cada livro são 800 e tal páginas. Mas eu estou a gostar. Tem um bocadinho tem aquele defeito fantástico de personagens a mais, mas uma pessoa não se perde muito, só às vezes. Só se parar durante algum tempo a leitura e depois chega. Quem é esta personagem? Esta personagem faz... Ok, certo, já sei, já apanhei. Está tudo bem, não perdi nada.
Se não, também existe o grupo que dá para a pessoa sempre perguntar alguma coisa caso tenha perdido o fio à meada, que é sempre a vantagem de ler livros em conjunto com outras pessoas. Eu vou mostrar 2 livros, mas eu li o livro apenas uma vez. É o A Study in Scarlet, do Arthur Conan Doyle, e que, aliás, eu estou a ler tudo... Estou a ler, não. Isto é o primeiro, portanto, comecei a ler tudo do Sherlock Holmes e do Arthur Conan Doyle, mas só do Sherlock Holmes, confusão, que também dá para um outro projeto, Médicos Escritores, do João Barradas. Vou deixar também aí na descrição. Basicamente, o projeto é ler médicos que foram autores. E o Arthur Conan Doyle foi médico e foi um autor. E ler sobre ele e sobre como ele criou o personagem do Sherlock Holmes e como ele reagiu à fama do Sherlock Holmes também é extremamente interessante, coisa que eu fiz o ano passado, no final do ano passado. A Study in Scarlet não é a minha história favorita, até porque tem aqui uma série de capítulos que são das coisas mais aborrecidas que eu li nos últimos tempos, que é basicamente a parte 2, que eu acho que é completamente desnecessária. Já percebi porque é que este livro não teve grande saída ao início, não teve assim grande fama para Sherlock Holmes. Depois foi mais tarde com um dos próximos livros que eu irei ler, é que houve assim mais sucesso com a coisa. Até nem sei se foi com os contos. E porque é que eu também estava a mostrar este livro? Porque este livro tem as 4 novelas, mas tem uma coisa extremamente interessante, que são as ilustrações originais que saíram no The Strand. O The Strand era a revista onde saíam as novelas e os contos do Arthur Conan Doyle relacionados com o Sherlock Holmes. E tudo isto foi ilustrado. Não são ilustrações assim, nada de especial, e artisticamente também não são a coisa melhor do mundo, mas é sempre interessante ver estas ilustrações, até porque o tempo de as fazer, aquilo era tudo sempre muito rápido. Aliás, isso não mudou nada. Ilustração para publicações continua a ser um lufa-lufa que não é para qualquer pessoa. Mas pronto, considerações à parte. No início do mês eu terminei de ler um livro que se chama 500 Years of Printing, de S.H. Steinberg. Sim, é mesmo um livro para gente nerd de impressões e sobre o livro. Obviamente, não é daqueles livros que eu vou recomendar assim para ler, para quem tiver muita curiosidade, porque é um livro em partes extremamente aborrecido, que se perde em considerações que não interessam a muitas pessoas, só algumas, mas que eu achei, por outro lado, algumas partes extremamente interessantes, porque falam-nos como é que a prensa modificou, essencialmente sobre a prensa, como a prensa modificou a maneira como as pessoas compravam não é só comprar, modificou a maneira de produzir livros, a maneira de escrever livros, como pequenas coisas como o livro ter uma capa ou não ter uma capa, ter uma página com o título ou não ter, porque inicialmente não tinha. Tu começavas a ler o livro e não havia uma introdução. Ter um índice ou não ter um índice, ter o nome de editor ou não ter uma folha a dizer onde é que foi impresso, quem é que imprimiu, quem é que escreveu, todos esses detalhes que nós damos como garantidos, o facto de se usar uma letra mais legível, menos legível, estou a ver aquelas letras medievais, góticas, eu não sei o quê, que se chamam mesmo góticas, não é góticas, enfim, bom, não vou por aí, porque senão enganar aqui com explicações que eu achei fazer muito bem. Tudo isso influencia a maneira como nós lemos, compramos livros, consumimos livros, nos relacionamos com o objeto livro, a maneira como a separação, porque essa parte foi uma parte que eu achei muito interessante, porque inicialmente
as pessoas que tinham uma prensa para imprimir os livros eram ao mesmo tempo editores, promoviam os livros, vendiam os livros, coziam os livros. Portanto, era tudo debaixo do mesmo chapéu, e às vezes eram coisas muito pequenas, portanto 2 ou 3 pessoas faziam tudo. E depois, ao longo dos tempos, começou a haver uma separação de todos esses papéis. Estamos a falar desde a Idade Medieval até... portanto, este livro foi escrito nos anos 50, portanto vai um pouco até o início do século XX. E é extremamente interessante ver essas mudanças e como coisas tão pequenas até afetam bastante. Mas mais uma vez, não é um livro que eu vá recomendar para qualquer pessoa ler como puramente recreação, porque lá está, tem alguns... Precisava de ter, imaginam, fotografias ou imagens do que eram os livros medievais, do que eram os livros... Porque ele está a falar de coisas que, se a pessoa não conhecer, é a mesma coisa que ser um burro olhar para um palácio. Sim, tive vários momentos em que eu me senti o burro da situação. Outras, nem por isso. Por isso mesmo é que eu digo que não é um livro para qualquer pessoa, e também não é um livro para ser lido como se fosse um romance de leitura fluida e pronto, nada disso. Depois li 2 livros para a minha leitura conjunta da série Abhorsen, ou The Old Kingdom, porque ela tem estes 2 nomes, do Garth Nix. Li o Lirael, que eu estou a chegar à conclusão que este é o meu livro favorito. Eu gosto imenso da Lirael, a Cadela Desavergonhada e da Biblioteca das Clare, e depois li também o 3º livro, que é Abhorsen, que o Lirael acaba numa espécie de cliffhanger e só há uma digamos que é uma espécie de resolução em Abhorsen. Digo que é uma espécie de resolução porque existem mais livros que vão continuar outra linha e que, para fechar toda a história, é necessário ler os outros livros. Que chatice! Ou se calhar, nem por isso. O que é pena é que, efetivamente, em português só existe até ao Abhorsen e os Hemisférios de Prata. Mais nenhum livro foi publicado. Sim, estou a julgar-te, presença, por não teres publicado mais nenhum livro do Garth Nix. E agora provavelmente é tarde demais, porque são raras as editoras a publicar fantasia em Portugal. Parece que está a ser um género que se está a tornar raro. Enfim, vou deixar essas considerações para outros locais. O último livro que eu terminei de ler foi Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias, do Amilcar Monteiro, e que eu vou ter que fazer um vídeo só e apenas sobre este livro. Este livro foi-me enviado pelo autor, mas a minha opinião é a minha opinião. E eu adorei o livro, adorei a escrita do livro. É um livro de sátira, mas ao mesmo tempo fala de temas tão relevantes, tão importantes e que nos fazem pensar, se estiverem predispostos para isso, que é como todos os livros. Se as pessoas não estiverem predispostas para pensarem, pode-lhes passar tudo ao lado. Se estou a ser crítica, se isto é sátira, não, é impressão vossa. É só impressão vossa. E já agora também quero deixar uma última palavra, que é: há muita gente que não lê os agradecimentos dos autores, mas se alguma vez tiverem a oportunidade de ler Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias, leiam a última página dos agradecimentos, porque eu, quando a li, tive vontade de me levantar e bater palmas. Portanto, é só isso. É um livro que eu recomendo a quem gosta de sátira e a quem gosta de fazer leituras que o façam rir e o façam pensar. E está muito bem escrito. Muito bem escrito. Mesmo. Foram estes os livros que eu li
Porque é que eu tenho a sensação que no início do vídeo eu disse que isto tinham sido os livros de março, quando foram os livros de fevereiro? Eu estou no futuro, eu roubei a TARDIS e estou no futuro. Outra vez. Porque já fiz isto nos stories do Instagram e agora estou a fazer isto novamente aqui neste vídeo. Isto foram as leituras de fevereiro e não de março. As de março ainda não começaram a acontecer, mas de certeza que irão ser feitas muito em breve. Já leram algum destes livros? Participaram em algum destes projetos? Digam nos comentários e até um próximo vídeo.